O reiki é um método. Método é um termo que vem do grego métodos, dos caminho, mef seguro. Então, o reiki é um método porque o reiki funciona com 100% das pessoas. 100% das pessoas que procurarem, que buscarem um reiki, um treinamento de reiki, conseguirão resultados satisfatórios. E o reiki é um método extremamente abrangente, porque o reiki ele consegue ser, ao mesmo tempo, uma prática terapêutica, uma técnica terapêutica. O reiki consegue ser uma maneira de viver, uma filosofia de vida. E o reiki consegue ser, ao mesmo tempo, uma religião. Só que quando eu digo religião, eu me reporto a Albert Einstein, que ele dizia que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. E nós trabalhamos com essa energia primordial cósmica. Nós precisamos entender que Jesus ele não era cristão, Buda ele não era budista, ambos pregavam o amor. E nós trabalhamos diretamente com essa força, que é uma energia de amor. Então, o reiki, ele é um caminho que nos aproxima de Deus, é um caminho que expande nossas consciências. Ele faz com que o ser humano evolua, que o ser humano melhore, sem precisarmos nos vincular a dogmas teológicos. O reiki, ele consegue ser uma maneira de viver, uma filosofia, que está pregada em cima de 5 princípios filosóficos que são a base dos reikianos. O descobridor do método, o mestre Mikao Usui, ele dizia, ele pregava o que hoje a Organização Mundial da Saúde vem falando, que 90% das nossas doenças, elas são psicossomáticas, elas são geradas pela própria pessoa, muitas vezes de uma forma inconsciente. E os princípios, que nós não deveremos passar raiva, só por hoje não sinta raiva, que nós não deveríamos sofrer por antecipação, só por hoje não se preocupe, só por hoje seja gentil com todas as criaturas vivas, só por hoje faça o seu trabalho com amor e honestamente, coloque o seu coração naquilo que você faz, e só por hoje seja grato, vive em gratidão. As pessoas que conseguem viver de acordo com esses 5 princípios, esses 5 conselhos, esses 5 pilares, a pessoa evitaria 90% das doenças que hoje nós encontramos no mundo moderno. E o reiki também consegue ser uma técnica terapêutica, porque o reiki é uma técnica de reposição energética. A pessoa que recebe a energia, ela repõe a energia. Ela equilibra a sua energia, ela desbloqueia os caminhos, os meridianos conhecidos pela medicina chinesa, os chakras que são pregados pela medicina indiana, e o ser humano equilibrado energeticamente, fortalecido energeticamente e desbloqueado, o corpo ele caminha naturalmente em direção à saúde, as glândulas e os órgãos conseguem funcionar perfeitamente bem. Então o reiki consegue ser ao mesmo tempo ciência, uma técnica terapêutica, ele consegue ser uma maneira de viver, uma filosofia de vida e uma religião sem dogmas. Os benefícios do reiki são inúmeros. Eu já falei sobre a simplicidade e a praticidade do método. Existem técnicas extremamente eficazes, mas não são práticas. Por exemplo, a acupuntura. Se você precisar fazer uso da acupuntura e esqueceu as agulhas em casa, você não vai utilizar. Os florais de bálsamo é uma técnica extremamente eficaz, eu trabalho com flores também, mas se você não tiver os vidrinhos, as essências, você também não vai manipular os florais. E o reiki, as mãos estão sempre conosco, e a energia está à nossa disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então essa é uma das grandes vantagens. Eu vejo uma das grandes vantagens do reiki, a possibilidade da autoaplicação. Porque existem técnicas extremamente efetivas, como eu falei, a acupuntura. Mas como um acupuntor poderia utilizar e introduzir uma agulha em sua própria coluna? Então, existem técnicas que existe limitação com relação à utilização do terapeuta em si próprio.
E uma das grandes vantagens do reiki é a possibilidade do terapeuta se auto-aplicar, usar a técnica em si próprio. Existe uma grande vantagem também, que é a possibilidade de você poder enviar a energia à distância, daqui para Belo Horizonte, daqui para Manaus, daqui para Tóquio, para a Europa. Porque nós trabalhamos em cima da física quântica, onde não há o contínuo tempo e espaço. Então, é uma coisa impossível você fazer massoterapia, uma massagem à distância, uma massagem para o passado, uma massagem para o futuro, acupuntura, pingar gotinhas de floral na boca de uma pessoa à distância. E o reiki permite que você utilize a técnica de uma maneira, de forma que a pessoa não esteja fisicamente presente. Isso é uma coisa muito boa. A possibilidade de você poder utilizar a técnica também em animais, a técnica em plantas, a possibilidade de você não precisar despir a pessoa, tirar a roupa da pessoa, porque a energia ela consegue atravessar até um molde de gesso. O fato do reiki não ser uma religião, o reiki ser uma técnica, como é a acupuntura, a homeopatia, isso faz com que pessoas de diferentes religiões estejam acolhendo o reiki, aceitando o reiki. E o fato também do reiki ser uma terapia complementar. Uma terapia que não choca com outras práticas, convencionais ou não. O reiki não choca com a medicina. O reiki pode ser utilizado como uma terapia complementar, em complemento às técnicas convencionais da medicina. O reiki não choca com as técnicas psicológicas, com a psicologia. O reiki pode ser utilizado no tratamento de reiki em complemento ao tratamento de um psicólogo. E o reiki não choca com outras práticas terapêuticas, como a acupuntura, a cromoterapia, os florais e tantas outras técnicas fantásticas que a gente conhece por aí. Bom, o reiki foi trazido para o Ocidente pelas mãos de uma filha de imigrantes japoneses, que foi a mestre Havayo Takata, nascida no Havaí. E no primeiro momento, o reiki entrando pelos Estados Unidos, havia toda uma preocupação para que não fosse dada uma conotação religiosa ao reiki. E o reiki, ele se fortaleceu no Ocidente como uma técnica terapêutica, uma técnica de cura, principalmente através das mãos, apesar da energia poder ser aplicada pela boca, pelos olhos, mas o principal veículo de aplicação da energia reiki são as mãos. Então o reiki chegou para a gente no Ocidente como uma técnica terapêutica através das mãos para curar disfunções, problemas de saúde. Já para os orientais, eles veem o reiki como um caminho espiritual, um caminho que nos aproxima de Deus, uma técnica filosófica, e eles também utilizam outros veículos de canalização da energia, principalmente a boca, através do sopro, e os olhos, a aplicação de energia pelos olhos. São duas técnicas conhecidas como Kokiho, o sopro, e Gyoshiro, a aplicação de energia através dos olhos. Então, basicamente, num resumo, seria isso. Bom, é importante entender que o reiki não é um milagre. Que o reiki ele não vai substituir a boa alimentação. Então não adianta uma pessoa receber reiki, fazer uso do reiki e ter uma alimentação desequilibrada. O reiki também não vai substituir a prática de atividades físicas, o reiki não vai substituir a qualidade e a quantidade de horas de sono. É importante que a pessoa repouse com qualidade. E o reiki ele pode ser utilizado também como uma emergência, a título de primeiros socorros, no caso de um acidente. Enquanto a pessoa não recebe a ajuda especializada, o reiki ele pode ser utilizado no primeiro momento no sentido de acalmar o acidentado, de acalmar as pessoas. E o reiki ele pode ser utilizado em distintas situações, em problemas de saúde física, em desequilíbrios emocionais, em problemas mentais como esquizofrenias,
a psicose, a neurose, em problemas espirituais, pessoas que têm compulsões para drogas, para álcool. E o reiki, inclusive, a energia, ela pode ser utilizada para interferir em situações específicas das pessoas. Nós podemos, a partir do nível 2, enviar energia para questões familiares, um relacionamento que esteja problemático, alguma dificuldade profissional que a pessoa tem. Enfim, as possibilidades de utilização da energia reiki são ilimitadas. Existem técnicas fantásticas, como, por exemplo, a cromoterapia. Eu gosto muito da utilização da energia das cores. E uma pessoa ela pode comprar livros, existem excelentes livros sobre a cromoterapia, existem muita informação na internet, e a pessoa, como autodidata, a pessoa ela pode receber todas essas informações e passar a utilizar esse conhecimento na sua própria vida, observando os resultados. O Reiki, nós também podemos receber muitas informações, mas obrigatoriamente a pessoa que tem a intenção de canalizar a energia, ela terá que buscar um professor devidamente habilitado para que ela receba a sintonização, a iniciação. O próprio Mestre Jesus, que é um exemplo de terapeuta para todos nós, ele precisou receber o batismo das mãos de João Batista no Rio Jordão. E a gente faz essa comparação, que o reikiano ele precisa também de um batismo, de uma sintonização, e nós comparamos muito a utilização de um televisor, que precisa ser sintonizado numa frequência específica para receber uma determinada programação, ou um aparelho de rádio, que você precisa sintonizá-lo, e o reikiano ele precisa também ser sintonizado, colocado na frequência dessa energia primordial, que Albert Einstein fez referência que o ser humano estaria mergulhado nesse grande universo de energia que nós utilizamos, que o japonês chama de energia Rei, que se une conosco com a nossa energia pessoal, a nossa energia aqui. Mas para isso, a pessoa que tem a intenção de utilizar o método ela precisa obrigatoriamente recorrer a um professor qualificado. Uma das belezas do método Reiki é que o Reiki é uma técnica extremamente simples, não implica um entendimento intelectual, ou seja, um analfabeto ele pode ser um excelente reikiano porque não implica em entendimento intelectual. E 100% das pessoas podem se tornar reikianas. Basta querer. Basta querer ter a intenção de se tornar um reikiano. E mesmo que a pessoa não acredite na energia, que ela não acredite no método, que ela não acredite em si próprio, que ela poderá se tornar um bom reikiano, se ela se submeter a um processo iniciático e começar a aplicar a energia e a observar os resultados, ela vai perceber que ela também pode. E o próprio Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, ele dizia, Buda pregava aos discípulos que não acreditassem em nada que mestre nenhum falasse sem antes vivenciar e observar. Eu, nos meus cursos, eu ensino o Reiki e peço as mesmas coisas aos alunos. Que não acreditem, mas que utilizem e observem. E se tiverem bons resultados, que sigam na pesquisa e no estudo do Reiki. As pessoas elas são diferentes. As necessidades são diferentes. O Reiki ele está disponível ao ser humano a partir do 7º ano de idade, quando os chakras, os nossos vórtices de energia, eles já estão energeticamente maduros. Mas cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento, o seu chamado. E o próprio Albert Einstein nos deixou uma citação muito bonita, que Deus não joga dados com o universo. O Reiki chega na vida da pessoa a hora que a pessoa está preparada para se conectar a essa energia e é chegado o momento dela.
Bom, nós sabemos que o descobridor do método Reiki, ele era japonês, e ele vivia em Kyoto, e ele tinha uma vinculação com o mosteiro zen budista. Então, diríamos que ele era um zen budista e também shintoísta, que são duas religiões que predominam no Japão. Mas, de forma alguma, o mestre, o descobridor do Reiki, vinculou o seu método à sua religião, e de forma alguma o Reiki pode ser considerado uma prática específica de uma religião. Da mesma forma, a homeopatia. A homeopatia, ela pode ser utilizada pelo médico, pelo profissional, independente de ter ou não religião e da religião que ele siga. Então, o Reiki, ele independe totalmente de religião. Desde o ano de 1995, quando nós inauguramos a nossa escola, o nosso instituto em Copacabana, no Rio de Janeiro, com minha esposa Rita, nós entendemos que pelo menos uma vez por ano nós deveríamos promover algum tipo de vivência para os nossos alunos. A coisa foi crescendo de tal forma que nós abrimos essas vivências para os alunos de Reiki de outras escolas. Então, as nossas vivências são vivências específicas para reikianos, para pessoas iniciadas no método Reiki, independente da escola que essa pessoa venha. De 1 a 2 vezes por ano nós nos organizamos e viajamos em conjunto para, durante 9, às vezes até 14 dias, nós participarmos com outros professores de outras áreas, mas também agregando o Reiki e debatendo e discutindo bastante os temas. Agora, recentemente, na semana passada, nós chegamos da Espanha, onde durante 13 dias, num grupo de 22 reikianos, nós fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Essa nossa vivência, ela consistiu durante 7 dias, nós caminhamos. Cada dia, os 22 membros utilizavam uma fita no seu pulso esquerdo, com uma das 7 cores do arco-íris, que simbolizavam os 7 principais chakras. Durante esses 7 dias, nós consumimos florais específicos para aquele chakra, e durante a nossa caminhada, que foi em torno de 22 quilômetros por dia, os reikianos, eles refletiam muito sobre as emoções que bloqueiam os 7 principais chakras e as doenças psicossomáticas que são oriundas desse chakra bloqueado. Então foi um trabalho muito bonito. No 8º dia nós estávamos já na cidade de Santiago de Compostela. Foi o dia de Corpus Christi, que foi o dia 4 de junho de 2015, e nós participamos na Catedral da Missa do Peregrino, que foi uma missa extremamente bonita. E, para vocês terem uma ideia, os 22 integrantes já se inscreveram para participarem da próxima jornada. Uma vez por ano também nós vamos, em geral, no mês de setembro, para o Peru, onde nós fazemos vivências no Vale Sagrado dos Incas, principalmente na cidade de Cusco, no Vale Sagrado, e na cidade sagrada de cristal dos Incas, que é a cidade de Machu Picchu. Iremos agora, no ano de 2016, em setembro, pela 12ª vez. Em geral, as jornadas elas ficam cheias, ficam lotadas, e o número de reikianos para o Peru gira em torno de 40 integrantes. Eu gosto muito das citações de Albert Einstein. Existe uma citação muito célebre, onde ele diz que triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E muitas pessoas, elas evitam o Reiki, elas se fecham, não só para o Reiki, como para outras práticas integrativas e complementares, por questões preconceituosas, pensando que é um tabu, que é uma religião. E o apelo que eu faço é que se abram a todas essas práticas que estão chegando para a gente nesse 3º milênio, entre elas o Reiki, que permitam
se permitam receber o reiki e observar os resultados. Presta tua caneta. Bom, eu vejo um reikiano como um satélite. E o satélite ele precisa ser colocado em órbita para que ele funcione. Só que o satélite ele não tem propulsão própria. O satélite, para que ele entre em órbita, ele tem que se unir a um foguete. E eu vejo os mestres de reiki como foguetes, que se unem aos satélites, que são seus discípulos e seus alunos. E esses foguetes, que são os mestres, eles colocam os discípulos e os alunos em órbita, criando novos reikianos. Chega uma hora que o reikiano ele tem necessidade, ele sente necessidade de crescer mais, de evoluir mais. Então ele tem necessidade de se unir a um outro foguete, que seria um outro professor de reiki, que vai fazer com que ele dê um outro salto quântico. Ele passe um pouquinho para cima. E, novamente, o aluno vai ter que deixar o seu professor. Porque nós sabemos que o próprio Jesus chegou uma hora que ele chamou os discípulos e disse, agora sigam. Sigam e sanem os que estiverem enfermos. O próprio Jesus, ele se desligou de seus discípulos. E o discípulo de reiki, o aluno de reiki, ele não pode ficar agregado e unido ao seu professor pelo resto da vida, porque o professor ele ofuscaria a luz do seu aluno. Então é importante que o aluno, quando ele se sinta preparado, que ele siga o seu caminho. O oriental ele diz que o professor ele só pode apontar a direção, que o aluno segue só. E assim funciona no reiki. Os professores apontam uma direção e os reikianos seguem sozinhos. Mas chega uma hora que o reikiano ele sente necessidade de crescer mais. E chegou a hora de buscar um outro professor que vai complementar as informações que o professor anterior deixou. E assim o aluno ele vai agregando experiências, ele vai agregando informações. E eu mesmo, eu tive 15 diferentes professores de nível 1, 15, os mesmos professores me iniciaram nos níveis 2, no nível 3A e no nível de professor. Então eu sempre tinha a preocupação de recomeçar. Eu via o nível 1 como a base de tudo. E cada curso que eu fiz com cada um desses professores me agregou e só me trouxe mais informações para que eu enriquecesse os meus livros e os seminários que hoje eu passo. E chega uma hora que o aluno ele tem que deixar o seu professor, ele tem que seguir o seu próprio caminho e buscar futuramente um outro professor para que agregue e que ele siga crescendo dentro do seu caminho evolutivo. Muito obrigado e espero tocar o coração de quem me escuta para que você busque o professor que melhor lhe convier. Thank you.